Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de atualizações no Flu, reuniões e Maracanã. Rapaz, parece que a gente vai ter que falar bastante sobre isso, sobre o que o Mário fez, o que o Mário vai fazer, como é que o Mário vai se portar. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre pro meu divã. E bom, senhoras e senhores, para quem não sabe, o Mário está fazendo uma ação dentro do Fluminense, que é sobre as reuniões que ele está marcando, né? O Fluminense organiza almoço de confraternização com dirigentes do Argentino Júnior. Então o Fluminense organiza reunião e almoço para dirigentes do Argentino Júnior. Isso é interessante, né? Aqui, ó, almoço de confraternização com o presidente, né? Os dois devem ser o presidente, né? O presidente Christian Malaspina. Que nome feio, mas tudo bem, beleza. Então é interessante, né? A gente pensar que o Fluminense está tendo contato com outras culturas, com outros tipos de pensamentos. Pode ter saído dali algumas situações interessantes e que realmente pode ajudar o Fluminense a ter mais contato com outras equipes, entendeu? Um bom presidente é um presidente que tem contato com várias equipes. Um mau presidente é aquele que não tem. E aí é muito interessante, né, a situação toda. E aí você tem que pensar numa mini análise sobre isso todo, que é o seguinte: a avaliação da instituição Fluminense, que é justamente isso, né? O Fluminense, ele é baseado em diversas frentes, né? A frente futebolística, a frente olímpica, a frente financeira, a frente jurídica e a frente institucional. A frente institucional é justamente isso: é você criar laços, criar comportamentos legais com outros times. É disso que funciona o Fluminense. Quanto mais laços você cria, melhor para o time. Mesmo que pareça que esses laços não sejam tão bem efetivos sobre isso tudo. A grande questão que fica aí é uma polêmica que eu trago, que é: também teve essa confraternização lá fora ou é só aqui? Porque até o almoço custa caro. Ah, mas é do bolso do Mário. Não importa que seja do bolso do Mário. A questão justamente é essa: teve uma reciprocidade desse almoço também lá fora? Ou não, só foi aqui dentro? Sabe, se o princípio básico da instituição é justamente criação de laços, a criação de laços ela tem que ter o princípio básico da reciprocidade. Ou seja, tudo que eu faço aqui, eu também faço lá. Se eu organizei o almoço aqui, eles vão ter que organizar o almoço lá. Aconteceu isso? Eu não sei. Não sou jornalista para isso. Mas se não aconteceu, então não está se criando laço nenhum. Não adianta nada fazer justamente ser o Fluminense instituição, ser o Fluminense bonzinho, mas no final da história não ter essa reciprocidade. Esse é o problema. Dito isso, antes de a gente falar mais sobre o próximo tema, se inscreve no canal, faça o trilho para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais da Questão TV, de todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos falar mais sobre o Fluminense. E cara, Paul McCartney anuncia 5 shows do Brasil em 2023. Veja a data local. Por que eu tô falando de Paul McCartney se é o Fluminense? Por quê? Porque dentre esses 5 shows, um deles é no Maracanã. Pra quem não sabe, o Maracanã também é tema do Fluminense. O Mário ele falou dentro do setor de negócios sobre essa questão do Maracanã. Ele fala sobre essa questão, sobre melhoras, sobre as situações todas. Diversas vezes ele coloca justamente dentro desse documentário sobre essa questão do Maracanã.
Então, ter show no Maracanã é uma quebra de promessa do Mário. O Mário prometeu que o Maracanã é apenas para futebol. Não pode ter show. E a gente surge com essa matéria que o Paul McCartney estaria fazendo show no Maracanã. Ué, Mário, cadê a promessa que você teria que cumprir? Sabe? É complicado isso. E aí, foi dito, né? O próprio Flamengo falou isso, cara. O Maracanã é para jogo. O Maracanã não é mais nada para além do jogo. Estranho. É mesmo assim, o atual estado do campo. Por que acontece, gente? Não é que o local ele se abaixa e vira ali o troço. Não, não. Não tem isso. As pessoas vão pisar no gramado. O gramado que já está judiado vai ficar mais judiado ainda. Se não for justamente dentro das arquibancadas, que eu não acredito que não vai existir isso, o Maracanã, que já está com muitos problemas, vai ficar com mais problemas. Ainda mais que esse tempo, exatamente esse tempo, de dia 16 de dezembro, para você ver só, tá aqui, ó. 16 de setembro, de dezembro, é o dia necessário para manter toda uma reforma boa do Fluminense. E parece que não vai ter mais. Isso aqui vai prejudicar. E por quê? E só para finalizar aqui, sobre a promessa em si, a questão é, então, me parece que mais uma promessa do Mário está sendo descumprida. É triste dizer isso, mas, novamente, se eu estou falando de Fluminense, eu não posso falar de Fluminense sem falar sobre o Mário, sobre a promessa do Mário do Maracanã e sobre também a instituição Fluminense. O meu canal ele fala sobre Fluminense em diversas partes. Eu diversas vezes falo sobre os problemas financeiros, eu diversas vezes estou falando sobre os problemas jurídicos, eu diversas vezes estou falando sobre o Fluminense em defesa institucional, eu estou falando sobre o Fluminense futebol, Fluminense futebol feminino. Só não falo sobre o setor olímpico, porque eu não me interesso sobre esse assunto. Mas é importante a gente dizer sobre isso. Mais uma promessa do Mário. Mais problemas que o Mário está gerando para a própria gestão dele. Eu não entendo isso. Ninguém fala para ele que ele está errado. Dito isso, você concorda que o Maracanã tem que ser cedido para o show do Paul McCartney? Segundo, você concorda que o Fluminense fazendo esses almoços e não tendo reciprocidade nenhuma do time adversário ajuda o Fluminense? Deixa aqui nos comentários. Então, se inscreve no canal, faça o tiro para você que é curte, comente, compartilhe, rede social de descrição de vídeo, vi todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela, Saudações Tricolores.